Crianças, a nossa aula é de português e para dar início à explicação, primeiro eu quero fazer a leitura da história do patinho feio. Mamãe Pata checou seus ovos durante muitos dias. Nasceram lindos patinhos, mas o último filhotinho não era bonito. Os bichos que viviam no quintal comentavam: "Que pato mais feio!" E o patinho feliz se viu desprezado, sempre sozinho. Seus irmãos patinhos também o rejeitavam. Certo dia, resolveu ir embora. O inverno chegou e o patinho, com muito frio, escondeu-se debaixo de um monte de palha de milho. O inverno passou, surgiu a primavera e o patinho saiu a passear. De repente, viu um lago onde nadava uma família de cisne. "Como são bonitos!" pensou o patinho, e se escondeu para não ser visto. Mas um cisne lindo o viu, aproximou-se e disse: "Venha viver conosco, somos sua família." O patinho olhou seu reflexo na água e compreendeu que não era um pato. Descobriu que era um majestoso cisne. Seu coração bateu de alegria. Então ele se juntou aos cisnes e saiu nadando feliz pelo Lago Azul. Então, crianças, esse texto do Patinho Feio, ele é um conto. O gênero conto, ele é caracterizado por ser uma narrativa real ou fictícia. Ou seja, normalmente os contos, ele pode ser a narração de uma história da vida real, uma história real, mas ele também pode ser a narração de uma história inventada, ou seja, uma história fictícia. E toda a narração, todo conto, ele é constituído, ele é composto por 5 elementos que eu quero destacar aqui para vocês. Todo conto ele tem personagem, ele é composto por personagens, espaço, narrador, tempo e enredo. Os personagens podem ser pessoas, animais, objetos ou seres imagináveis. No caso da história do Patinho Feio, os personagens são a mamãe Pata, os cisnes, os irmãos do patinho. O espaço é o lugar ou o cenário que ocorre a história. Pelo que eu li, vocês podem perceber que no início a história se passava no quintal de uma casa. Então esse era o espaço da história, mas também no final, quando o patinho ele resolveu ir embora, a história também se passou em um lago. Então esse foi o espaço que aconteceu, em que ocorreu a história, no quintal e no lago. O narrador é a voz que conta a história. E o narrador, existe 2 tipos de narrador. O narrador personagem, que é quando ele participa da história e narra a história. E o narrador observador, que é somente quando ele observa e conta a história. No caso da história do Patinho Feio, o narrador é um narrador observador. Ele não é personagem da história, ele apenas observa e nos conta a história. O outro elemento que compõe a narrativa, compõe o conto, é o tempo. O tempo é o período que ocorre a história, que pode ser horas, dias, meses e anos. Em determinadas histórias, não é claro essa informação do tempo. E o último elemento do conto que nós podemos citar é o enredo. E o enredo é a sequência de ações que forma a história. E normalmente é o que nós chamamos de começo, meio e fim.